Estamos de volta com o Band Entrevista. Hoje o programa recebe o professor Ricardo Galvão, que é físico, engenheiro, que há poucos dias deixou a direção do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Para o cargo, foi nomeado de forma interina o coronel da Aeronáutica, Dacton Policarpo Damião. E sobre a entrada de um coronel da Aeronáutica da Reserva no comando INPE, o currículo do Dacton, do coronel, mostra que ele tem uma experiência, ele inclusive passou pelo INPE na sua formação. Como é que vocês da comunidade científica receberam essa militarização de um instituto importante como o INPE? Olha, primeiro eu acredito que o ministro Marcos Pontes escolheu corretamente o Dacton no sentido que ele já passou pelo INPE, ele conhece o INPE, ele fez doutoramento pela Universidade de Brasília usando dados do INPE sobre a floresta no sul do Pará. Então, ele é uma pessoa que conhece e tem conhecimentos dentro do INPE, né? É claro que, sendo um oficial da reserva, então ele tem um canal de comunicação aberto com o setor militar do governo, né? A comunidade científica, sobre esse ponto de vista, viu boa indicação. Mas sempre houve um receio da comunidade científica de que o INPE fosse militarizado, né? O próprio criador do INPE, o grande Fernando de Mendonça, que criou o INPE, embora fosse um coronel da Aeronáutica, ele fundou o INPE como uma instituição civil. Na época já haviam queixas por que ele tinha feito uma instituição civil, mas ele tinha uma percepção muito clara de que a atividade espacial seria disruptiva no futuro próximo, importantíssima para o Brasil, e que para todas as suas aplicações atingissem da forma devida à sociedade, era importantíssimo ser uma sociedade civil. Tem havido, vocês sabem, vocês são daqui de perto, mesmo na gestão do Dr. Marco Antônio Halpe, que foi diretor do INPE, houve entreveros, discussões sobre as ações do INPE como instituição civil em comparação com o programa espacial militar. Então essa preocupação há, mas eu não acredito que o Dr. Dacton Damião compartilhe com essa ideia de militarizar o INPE. Os dados do INPE sobre desmatamento, e principalmente mostrando a Amazônia em risco, eles causaram já problemas anteriores. O governo Sarney, por exemplo, isso foi motivo de debate entre o Instituto e o governo. No governo Lula, nós temos um episódio mesmo, o senhor citou a ex-ministra Marina Silva como resolvendo um problema provocado, gerado por dados do INPE, que quem recebe o dado recebe como alarmante e a primeira coisa que faz é, às vezes, infelizmente, descartar o dado ou criticar o dado. Mas o que essa crise de agora difere das crises anteriores? Essa é uma pergunta muito relevante. Realmente é importante nós discutirmos isso, porque às vezes, com a minha reação, diz que foi uma reação ideológica, etc., do ponto de vista político até, não foi, sabe? Isso realmente é uma reação que tem muitos poderosos sobre quando tem resultados que não gostam, né? E atacam até a ciência. Temos exemplos enormes na história, o próprio Galilei, que foi ter problema com a igreja, sempre há poderosos, às vezes até dentro da comunidade científica, que não gostam dos dados que vêm, né? É a pessoa feia que quebra o espelho. Então, esse problema já ocorreu no passado. Foi muito... o sistema PRODES, que dá a taxa de desmatamento anual do INPE, começou em 1988, os primeiros resultados. E já em 89, o governo Sarney reclamou que tinha tido um erro. Foi, na verdade, um número que saiu escrito errado no jornal, parece, mas levou ao diretor do INPE, então, Márcio Barbosa, a ter que contestar na Folha. No governo Lula, a coisa foi muito mais séria, porque o INPE detectou que 53% do desmatamento da Amazônia tinha ocorrido no estado de Mato Grosso. E o governador de então, o Blairo Maggi, acusou os dados do INPE usando as mesmas palavras do presidente Bolsonaro, que os dados eram mentirosos porque o INPE estava a serviço de alguém. Só que a ministra Marina Silva, na época, reagiu diferentemente do atual ministro. Ela convocou uma reunião em Brasília, junto com o presidente Lula, o diretor do INPE, o governador Blairo Maggi, especialistas do IBAMA e do INPE, discutiram muito o assunto e resolveram da forma mais óbvia possível, né, com sugestão dela. Fizeram um sobrevoo nas áreas onde o INPE dizia que estavam sendo desmatadas
e que o governador Blairo Maggi contestava e viram que ele estava completamente errado. Isso que o senhor sugeriu ao presidente dessa vez. Exatamente, dessa vez eu fiz a sugestão que fosse feito isso, mas não fizeram. Certo? Seria muito fácil, mas na verdade hoje é até mais fácil, não precisa do sobrevoo, como acabou de ser dito. Existem outros satélites, outros sistemas. A NASA, nós tivemos agora a Agência Espacial Europeia sobrevoando, nós temos convênio com a China, todos esses confirmam os dados do INPE. Então foi uma infantilidade muito grande do governo contestar os dados do INPE. Agora, professor, para quem está em casa e não sabe como é que funciona, esses dados todos, dados de desmatamento, de queimadas, isso são imagens de satélite que são analisadas pelo Instituto? Como é que funciona? Como é que é isso aí? Essa é uma boa pergunta e essa foi uma das razões do embate com o ministro Ricardo Salles, né? O INPE tem dois sistemas. Esse sistema que eu chamei de PRODES, que faz o levantamento anual da área desmatada, esse sistema tem 95% de acerto. É um dos melhores do mundo. De fotos de satélite? Usando fotos de satélites, né? Para isso nós usamos fotos principalmente dos satélites Landsat americano, que tem maior resolução, quer dizer, eles conseguem ver pedaços menores da Amazônia. Mas, para o sistema de alerta, nós usamos atualmente imagens do satélite Cibers 4, que é do Brasil com a China, né? E de um satélite Hindu também da Índia, nós usamos fotos, né? Esse sistema que chama DETER, como é um sistema de alerta, ele faz uma varredura da Amazônia muito ampla. A faixa que ele varre é da ordem de 860 quilômetros, para ter mais dados o mais rápido possível. É claro que nós entendemos, na área jornalística, vocês sabem, quando nós temos uma câmera e abrimos muito o campo de visão, não podemos ver em foco um detalhe, né? Então, esse sistema DETER tem uma resolução da ordem de 60 metros. Então, ele pode, a área mínima que ele vê é 3 hectares de desmatamento. Mas isso nós consideramos absolutamente suficiente para o monitoramento da Amazônia. O que aconteceu? Qual foi uma das razões do embate muito sério com o presidente Bolsonaro? É que esses dados ficam disponíveis na página do INPE. E a cada lugar que o INPE detecta um desmatamento, ele associa uma área aproximada para aquele desmatamento. Por quê? Para que o IBAMA possa priorizar suas ações. Porque em janeiro, por exemplo, foram mais de 1.300 alertas. Em julho foram mais de 1.800 alertas. É claro que o IBAMA não tem uma SWAT que pode mandar pessoas para todos os lugares onde há alerta, né? Então nós damos as áreas para que o IBAMA possa priorizar aonde vai atuar primeiramente. O que aconteceu é que o jornal Globo, somando essas áreas, calculou errado a taxa de desmatamento comparando com o do ano passado. Mas na nossa própria página está dito que não pode comparar um dia com um dia de um ano passado, de um mês, sem fazer uma média de pelo menos 5 meses, porque na mesma época no ano passado pode ter tido nuvem, não sabemos. E também pode ser que aí as áreas não são muito precisas. Mas isso não foi culpa do INPE, não teve nada a ver com o INPE, mas irritou muito o presidente da República. Nós vamos fazer mais uma parada aqui no Band de Entrevista, não saia daí que a gente volta em instantes, é rapidinho.